E aí pessoal, aqui é o Diego do Altemon e estamos com mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo de quase 1 hora de tempo, né? Me desculpem, mas o título é autoexplicativo, como eu disse, é só vocês verem que vocês vão entender. E vamos pro vídeo aí. E aí pessoal, mais um vídeo de 1 hora pra vocês com a segunda parte do Henshin Mais que aconteceu no dia 20 de março. Essa segunda parte eu vou me focar apenas nas perguntas e respostas que ocorreram durante 1 hora desse evento aí, né? Ficaram muitas perguntas interessantes que vale a pena eu comentar com vocês e vale a pena você assistir também. E como de sempre, se você não tem paciência de assistir 1 hora de vídeo, esse vídeo está organizado certinho em tópicos, que ao total deve ser 10 ou 11 tópicos nesse vídeo. É só você ir aqui na descrição, ver os tópicos e clicar nos minutos ao lado que você vai ser redirecionado para essa parte dessa pergunta. Ou então é só você clicar nos balões que vão estar aqui do lado da tela. Enfim, se você quer ver a minha opinião, é só você continuar esse vídeo. E se você quer pular diretamente para a parte da palestra em si, é só você clicar nos balõezinhos ou na descrição, etc. Então, decidiu? Quer ver a minha opinião e depois ver a palestra? Vocês querem ouvir minha opinião sobre a segunda parte? Então vamos aí. A maioria das perguntas que ocorreram na segunda parte de perguntas e respostas das editoras, a maioria foram perguntas sobre relançamento aí, né, como Shaman King, Hunter x Hunter, Garezeira, perguntando sobre o relançamento desses títulos pela editora JBC aí, né. Uma pergunta bem interessante que eu achei legal citar nesse vídeo aqui foi qual que é o plano da editora de agora que o mercado de mangás vem crescendo gradativamente no Brasil aí, né? Qual a possibilidade de trazer alguns mangakas para alguns eventos no Brasil? A editora avaliou essa opinião e é uma coisa que eu queria saber há muito tempo e comentou sobre essa dificuldade de trazer mangakas aqui pro Brasil, né? Falou que como a rotina de mangakas é difícil, semanalmente publicando mangás aí, né? E para vir pro Brasil, como é uma viagem muito longa, de mais ou menos 34 horas, por aí, até mais, né? Falou que no mínimo o mangaka tem que garantir 15 dias ou até no máximo 20 dias de folga para vir pro Brasil. E isso é uma coisa que afeta muito o título em si que está sendo publicado semanalmente. Mesmo os mangakas mensais, isso afeta muito. 20 dias de folga, 15 dias é muita coisa e os mangakas não querem correr esse risco com as suas obras. Uma coisa interessante aí, né? E também rolou outras perguntas como qual que são os detalhes, as dificuldades na aprovação de algumas capas, de alguns títulos aqui no Brasil, como que o fã citou de Yu Yu Hakusho e o Cássio contou sobre os detalhes da aprovação de capa de Dragon Ball Z, que foi muito interessante aí, né? Mas uma pergunta que eu achei a mais da hora e que apertou a espinha da JBC foi a pergunta por que a JBC mudou os nomes de Mag. Essa aqui é uma pergunta que muitos fãs estão fazendo desde que foi lançado o mangá de Mag e que já gerou muita discussão nessas internets da vida aí, né? A JBC explicou isso no decorrer de quase 15, 20 minutos aí, né? Dando explicações assim que eles estão protegendo a ideia inicial da autora, já que ela se inspirou nas histórias de Mil e Uma Noites de Aladdin, né? E assim pegando os nomes originais dessas obras e colocando no Mag em si, né? E que os nomes que os nomes japoneses que são citados tanto em animes são a forma de falar dos japoneses. E a forma de falar esses nomes aqui no Brasil, assim, e pegando esses nomes de Mil e Uma Noites, ia ficar daquele jeito que está nos mangás. Apesar de serem fatos bem interessantes que a JBC avaliou para deixar os nomes dessa forma, isso é uma pergunta que sempre vai rolar, na minha opinião. Eu, sinceramente, também não gostei da troca desses nomes, mas é fato que já aconteceu, não tem mais nada pra gente fazer nisso, né? Mas é uma coisa que sempre vai incomodar, na minha sincera opinião, pois a primeira impressão é a que fica, é o que dizem, né? E com o anime foi isso que aconteceu. A primeira impressão foi com aqueles nomes japoneses, e é difícil tirar esses nomes da nossa cabeça. Por mais que a JBC tente explicar por fatos concretos que colocou esses nomes por esses tantos motivos, é difícil de aceitar. Eu sinceramente também acho difícil de aceitar e já fizeram, não tem como mudar isso. Não adianta perguntar, mas é uma coisa que com certeza muita gente ainda vai perguntar, na minha opinião.
E a JBC também comentou também nisso que durante a publicação desse mangá, antes de publicar, né, rolou muita discussão na editora em si, até dos próprios funcionários, que gerou até algumas brigas e discussões lá dentro. Então não fiquem preocupados que não foram só vocês que ficaram revoltados com esses nomes. Lá dentro da editora já deve ter rolado muita treta em relação a esses nomes de mangás. Principalmente o nome da Amor de Ana, que ficou Gigi, né? Que foi um nome unicamente que eles mudaram totalmente e adaptaram. Que eu achei bem tosco, né? Mas fazer o quê? Essa pergunta vai surgir muito e muito. Vão beliscar a JBC muito por causa desse fato, hein? Mas é uma coisa que aconteceu. Não tem o que fazer. Vai fazer o que agora? Tem que comprar mangá se você é fã. Mas como eu disse, a primeira impressão é que conta e conta muito. Ainda aqueles nomes pegam e dá um negócio assim pra você comprar os títulos. Mas é fato, aconteceu. Não tem o que fazer. Mas eu não tô comprando o Mag em si porque o bolso tá apertado. Mas se você é fã, compre Mag. Apesar desse pequeno detalhe, compre pra apoiar. E se você gosta desse título, o nome não vai fazer tanta diferença assim. Ou faz. Esses foram meus comentários e curtam agora o vídeo sobre a palestra da segunda parte de perguntas e respostas. É isso aí, obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu gostei, like, favorito. E até mais, falou, bye bye. Tchau, tchau. À toa, tá? Já é hora da gente começar a fazer perguntas, é isso? Sim? Então, ó, deu certinho, hein? 4 horas. Começou. Bom, a gente vai abrir para perguntas agora, pelo jeito. Se vocês ainda não conhecem, aqui à minha esquerda está Renata e Thiago. Os dois são meus assistentes editoriais. O Thiago responsável por revisar todas as nossas traduções. Como eu gosto de falar sempre, e como o Léo e o Pedro adoram que eu fale, Thiago alfabetizado em japonês, morou no Japão dos 3 aos 14 anos, ou algo parecido, né? Eu sempre mudo um pouco, mas na verdade ele foi sempre mais ou menos 10, 11 anos, né? Que ele ficou lá. Mas foi o suficiente, acho que ele aprendeu um pouquinho de japonês, né? Não sei, estudou na escola todos esses anos, lia mangás regularmente. Você era um verdadeiro otaku, né, Thiago? Ah, na época ele era, agora você não é mais. O quê? Agora você é um profissional da área. Você é obrigado a ler os mangás, não é isso? Ele finge que não gosta. E Renata, que não gosta muito de mangás também, né, Renata? Renata, só pelo dinheiro, né? Ela foi à toa que ela fez mestrado em onomatopeias, tá? Ela fez letras na USP, ela manja muito de linguística, mestrado em onomatopeia. Então, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto sempre de trazê-los aqui, mostrar a nossa equipe, para mostrar pra vocês que a gente não faz os mangás de qualquer jeito lá. A gente tem pessoas especializadas que entendem um pouquinho do que estão fazendo e do que estão falando, tá? Do lado de cá, acho que eu não preciso nem apresentar, né? Júlio Moreno, Marcelo Del Greco. Marcelo Del Greco, vocês conhecem, não? Marcelo Del Greco. Se apresenta, Marcelo. Tô começando agora. Bom, e aí vamos lá, né? Vamos. Beleza. Perguntas, né? Vamos começar com perguntas. Vai ficar eu, Daílson, controlando isso. Levanta a mão. E é bom vir até aqui na frente, por favor. Eu sei que vai ser um punk, mas vai ser... E meus amigos da banca, vocês vão dividir o microfone, por favor. Beleza, né? beleza. Ok? A galera que estiver aqui, vem aqui comigo. Vai fazer a pergunta e uma galera lá. Então é um de cada vez, beleza? Começo aqui? Aqui já tá mais fácil, vou começar aqui. A minha pergunta é pro Cassius mesmo. Em 2009, no Japão, teve um relançamento de Shaman King, que foi o Kanzenban, que teve o final da história, finalmente.
queria saber se vai ter um lançamento também com o final da história aqui. Bom, como eu sempre digo, é sempre difícil dizer o que pode ou não vir, né? Por enquanto, não. Por enquanto a gente não tem... Shaman King não é o próximo anúncio da JBC, mas não é impossível. Eu já falei, acho que em outros eventos aqui, Shaman King a gente está estudando formas de repente, poder relançar no futuro. Então, há esperança. Valeu. Marcelo. Diga. Marcelo, você vai continuar lá na Nova Samba? Não. Ele quer saber se você pretende continuar na Nova Sampa e sobre o Vagabundo. Eu entendi. Então, na verdade, por um breve período, eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz na época que eu dei uma saidinha rápida da JBC, que eu finalizei Cavaleiros com o Cassius. Então eu vou finalizar todas as séries que estão em andamento, e aí, paralelo a isso, já vou começar a tocar também o projeto do Ink, né, esse novo selo. E quanto ao Vagabundo, você vai ter que ver com a Sampa agora, não é mais comigo. Você não tem uma novidade lá para Não tenho mais. Agora, na verdade, infelizmente, esse é um evento da JBC, então a gente não pode falar da Nova Sampa. Eu sei que a galera... mas agora ele é funcionário da JBC, né? Agora... Não é salvar ele. É um evento da JBC, senão o pessoal vai começar a perguntar: e aí, quando que Naruto vai terminar? Não sei, eu vou ligar pra Beth agora. Quer que eu ligue pra Beth? Pergunte. Então, entendeu? Infelizmente a gente não tem como falar das outras editoras. O que o Marcelo está explicando é que, na verdade, ele vai ajudar a terminar algumas séries que tem lá, mas ele não é mais o responsável pela linha de mangás, então ele não tem como falar pela Nova Sampa, né, Marcelo? Esse é o problema. Ele não pode mais. É isso que acontece. Eu queria fazer uma pergunta para o Júlio. Você falou que você tem bastante relação com os mangakas, com as pessoas, com os produtores deles. Os eventos no Brasil estão crescendo muito. Vídeo Comics Con Experience, o Comics Fest. Não teria como o interesse de trazer mangakas para o Brasil? Uau, temos muito. Esse é um grande sonho nosso, a gente já falou várias vezes. A gente tem um problema no Brasil, que é a posição geográfica que a gente se encontra, que é muito longe. Então eu que já fiz essa viagem um monte de vezes, talvez vocês não tenham a proporção do que é isso. Então eu digo que sair da minha casa até chegar onde quer que eu vá ficar no Japão, em Tóquio, no hotel, eu levo em média 30 horas. Então são 24 horas no ar, e aí você leva 3 horas no mínimo ou mais até o aeroporto e mais 3 horas para chegar. E isso se você for numa tomada só, que é muito cansativo, tá? E isso, independente por onde você vá, por Nova York, por Los Angeles, pela Europa, por Dubai, parece que só aumenta, tá? Los Angeles é a rota um pouco mais rápida, mas aí dependendo da conexão, então assim, 30 horas essa conexão dá tudo certo, porque não existe nenhum voo direto São Paulo-Tóquio. Então a média que você leva é 38 horas, 48 horas. E aí quando você fala isso somente os mangakas, mesmo você oferecendo classe executiva, hotel 5 estrelas, tratamento de estrela, que eles são mesmo, eles não têm tempo útil. Porque, por exemplo, quando eu vou para o Japão, se são 10 dias, eu levo 3 me transportando. E aí depois que você chega lá, esses 7 dias, você chega lá com 12 horas de diferença de fuso horário. É muito, muito cansativo. Então os mangakas, eles falam que, primeiro, é impossível, enquanto eles estão fazendo uma obra, tirar 10 dias. É impossível. E são 10 dias que viram no mínimo 15, porque depois que você volta, você está destruído. Então, essa é a ideia, a gente vem batalhando muito com isso, mas por enquanto ainda a gente esbarra nessa dificuldade que é a distância brasileira. A pergunta é para o Cassius agora. Você falou somente do relançamento do Fullmetal, que vai ser até 2020, vai ter. Mas tem algum plano para outro relançamento, por exemplo, Hunter x Hunter, que muita gente imagina que tem um relançamento? Tem um plano, Chobits. Não, olha,
Hunter, não pretendemos relançar Hunter por enquanto, porque na verdade o mangá nem acabou ainda e muitas das edições ainda estão disponíveis, né? O que pode acontecer é uma coisa que é o que a gente sempre diz, a gente vem repondo estoques de muitas das nossas coleções. O que acontece é que nem sempre a gente consegue repor o estoque de todas as edições ao mesmo tempo, porque a gente também tem todos os mangás que a gente está fazendo. Então a gente vai aos poucos estudando o que é e o que não é possível e vai repondo. Então, mangás como o Hunter tem uma dificuldade a mais, ele tem muitas edições. Então é um mangá mais complicado de você repor as que estão esgotadas, porque o mangá não acabou, você não sabe quantas pessoas vão comprar esses mangás. Então é uma conta complicada de se fazer, de como e quando você vai fazer essa reposição. Mas é uma possibilidade a reposição, não quer dizer que vai ficar esgotado para sempre, não. Tá? Boa tarde, pergunta pro Cassius. Eu queria saber, porque assim, mês que vem vocês vão publicar Enigma, né? Que foi um mangá que, se eu não me engano, foi cancelado na Jump, né? Teve 7 volumes, tem 7 volumes, eu acho, né? E eu queria saber se se isso é uma tendência que talvez outros mangás que talvez tenham tido vida curta nas revistas lá do Japão, se talvez tenha a possibilidade de trazer eles pra cá também, não estão fora do lugar. Eu gostei da sua pergunta porque é engraçado, né? As pessoas... nós falamos da internet hoje, né? As notícias vão se espalhando e a galera repete. É verdade, Enigma foi cancelado, ele teve 7 volumes, mas ele não foi cancelado no 7º volume e aí ele acabou. A autora foi avisada de que ela devia terminar a história e ela terminou em 7 volumes. Não sei se todo mundo sabe, Cavaleiros do Zodíaco foi cancelado. Foram 28 volumes, mas ele foi avisado que ele deveria terminar o mangá, e aí ele terminou, ele foi cancelado. Ele não terminou porque ele quis. Então, na verdade, o cancelamento é muito relativo, exatamente isso. Sim, é possível outros mangás curtos, desde que sejam mangás que tenha acontecido isso, que ele não seja cancelado assim, agora você não vai fazer mais e acabou e não tem um final, senão... Exatamente, mas sim, se for um mangá bacana, que tem qualidade, mesmo tenha poucos volumes e tenha sido cancelado porque não tinha tanta venda, mas era um mangá legal e que fechou bonitinho, tem possibilidade de vir, com certeza. Não, imagina, obrigado a você. Boa tarde. Eu queria perguntar, geral, vocês, os marcadores que vieram, que você trouxe, o pessoal tá amando aqui. Por exemplo, o Sailor Moon fez um boom, por exemplo, várias coleções que o pessoal tá fazendo. Vocês pretendem trazer mais alguns extras, por exemplo, posters, alguma coisa por aí? O negócio é o seguinte, vira e mexe a galera fala, poxa, vocês podiam botar aí um pôster na edição final, vocês podiam não sei o quê. É muito, muito difícil. Em geral, os japoneses não deixam você colocar nada a mais nas revistas, ou tudo que você for fazer de extra, você tem que passar por aprovação deles, e nem sempre eles aprovam. Então primeiro eles têm que deixar você fazer, depois a coisa tem que ser aprovada, e muitas vezes, dependendo do que for, se é uma coisa maior, assim, eles querem receber por isso. E aí o que acontece é que aí pode encarecer ainda mais o produto. Passa a não valer a pena, porque você não vai poder dar como brinde, você tem que acrescentar no valor do mangá, mais um, e passa a não valer a pena. Então, para variar, como tudo com os japoneses, é sempre complicado a gente poder ter coisas extras assim para dar nos mangás. De novo, não vou te dizer que é impossível, que nada é impossível, depende da evolução do nosso, do nosso mercado, mas é bem difícil. Nesse momento, por enquanto, só marcadores. Só para complementar, pôster especificamente, você cai num problema que os japoneses dividem em editorial e animation, que é a parte de anime. Então, quando você cai em pôster, você cai na parte do que é anime. E aí conseguir, que é o que eles chamam de cross-media, conseguir misturar essas duas coisas, é quase uma operação de guerra, e eles mesmos falam, nós não vamos nem tentar, porque nem no Japão eles conseguem isso. Então, para fazer...
E porque você envolve, às vezes para conseguir, você, por exemplo, conseguir colocar um pôster num mangá, você tem que envolver talvez 8, 10 empresas. Então o tempo que vai levar para pessoas assinarem, aprovarem, blá, 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 não compensa o que vai rolar. Então o pôster é muito difícil. Tá? Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Gabriel, eu tenho um podcast chamado Mangá ao Quadrado. Primeiro, parabéns pelos títulos aí. Sou muito fã de Eden, Ghost in the Shell é muito bom. Showbiz, ok. A minha pergunta é pra você, Júlio, sobre esse lançamento agora de Eden, porque é um mangá que foi cancelado aqui, né? Saiu, acho que por outra editora, no caso, e foi cancelado. Vocês já pegaram um mangá cancelado? Mas foi, eu imagino, Evangelion é outro nível. Eden, que é um mangá um pouquinho mais conhecido. Eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre a dificuldade, se teve alguma por ter sido cancelado aqui ou não, como foi o processo? Na verdade, tem a dificuldade burocrática no sentido que você tem que fazer o fim do contrato entre a editora japonesa e a editora aqui do Brasil que publicou. Então isso exige uma burocracia que a editora tem que pagar tudo que deve para eles fazerem um cancelamento de contrato. Então assim, contratos em que a editora fica devendo são muito difíceis de serem relançados, porque não pode fazer, eles chamam de, nem sei como traduzir isso, término de contrato, você tem que fazer um término de contrato, dissolução do contrato. E aí, mas o que acontece é, quando juridicamente está tudo resolvido, os japoneses olham com extremos bons olhos, porque eles veem que a gente está fazendo o que no caso a outra editora não fez, que é respeitar o leitor brasileiro. Então eles acham sensacional essa proposta da JBC de publicar títulos, e a gente sempre faz uma forma que não é da forma visando só ganhar dinheiro, porque a gente podia simplesmente pegar, eu não lembro especificamente que número que Eden terminou, mas a gente podia pegar do número que parou e sair fazendo. A gente sempre faz do número 1 em respeito a vocês leitores, que nos permeiam em todas as decisões. Eu acho que vale dois detalhes aí. Rama tinha sido cancelado, tá? E a gente pegou, né? Marcelo. Rama foram anos de negociação, assim, foi bem difícil. E vamos desmistificar mais uma coisa aqui, né? Evangelion, mais ou menos. Os meio tancos que a gente continuou da Conrad deram prejuízo do começo ao fim, tá? Pra começar. Segundo, um mangá que você lança a cada 2 anos um exemplar, não é um mangá que vende bem. Ele desaparece da mente das pessoas. Quanto mais tempo demora para você lançar um volume seguinte de algum mangá que é contínuo, não necessariamente, se você está lançando uma edição de luxo de algo que custa R$100, você vai lançar a cada ano, ok, para livraria. Quando você tem um mangá que a teoria é mensal, é de banca, e você lança a cada 2 anos, as pessoas se esquecem completamente desse mangá. Ou elas deixaram de comprar um número, ela não quer comprar um outro. No caso de Evangelion, como eu falei antes, não tinha perspectiva de terminar. Então muita gente abandona, a pessoa cansa. Isso acontece com séries regulares, as pessoas vão cansando. Eu, por exemplo, eu adoro Naruto, eu cansei, faz muito tempo que eu não compro, porque eu fui cansando. Não vai acabar nunca, tal. Agora que anunciou o fim, talvez, estou pensando em comprar. Então, se com séries regulares muito longas as pessoas já se cansam, né? Com outra que não sai nunca, então na verdade, com nenhum mangá é fácil você continuar algo que foi descontinuado. Tá? Nenhum deles é fácil. Eu acho que depende de planejamento, de tentar fazer uma coisa nova, diferente, que essa é a nossa aposta. A gente aposta no mercado. Obrigado. Boa tarde, minha pergunta é para o Cássio, meu nome é Daniel. Eu queria perguntar sobre o meu lançamento, só que é de um título que eu não creio que seja muito conhecido aqui no Brasil. Eu vi que vocês publicaram faz alguns anos, chama Garei, acho que é assim que fala. Eu ando vendo umas bancas da Liberdade, só que obviamente é impossível achar os 6 primeiros volumes, e eu queria saber se tem probabilidade de relançamento também. Não, por enquanto não. A gente não está pensando em republicar esse título por enquanto. Como eu sempre digo, não é nada impossível, mas é muito difícil que a gente republique tudo que a gente já lançou, né?
Então, até nem sei se é um título que... Mas Gary, não é um título que tá esgotado. E encomende na loja mais próxima de você, lá na Liberdade, você pode encomendar. Eu ia falar isso, não é um título título que vai receber. que tá Talvez esgotado. você não tenha entrega. Mas, entendeu? Você vai numa loja especializada e pede o título, esse não é um título que está completamente esgotado, você deve encontrar. De repente, se você for na Comics, a Comics deve ter. Tá? Nada. Inclusive, ele vai ser um dos pacotes que vão ser promoção. Olha aí, vem pacote de Gary em breve, olha só, olha aí, novidade do Ed. Nem sabia. Boa tarde. Para manter a tradição de todos os eventos da UFBC, eu queria perguntar quando vai lançar Jojo, Redmi Rico e etc. E posso eu lançar com ele? Então, mais sério, eu queria perguntar para o Júlio até, que ele falou um pouco sobre isso. Esse mês lançou... Esse mês vai lançar o Hakusho 6 e lançou o Lucifer Martelo 10. Dá pra ver uma diferença ali, porque no Lucifer Martelo, no prefácio que teve no último volume, foi dito que teve todo um contato com o autor do mangá pra ver como que ele queria fazer tal coisa, cada palavrinha foi minuciosamente planejada ali. E o Hakusho deu problema na capa, né? Que vocês mandaram o projeto com a capa com todos os personagens e recusaram. Mandaram tirar todo mundo e deixar só o Yusuke na capa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa diferença, esses problemas que tem com os mangá, sei lá, licenciantes japoneses, as editoras, porque é muita coisa aleatória, muito detalhezinho besta, que às vezes eles pegam no pé e não deixam. Como, por exemplo, colocar os personagens no fundo da capa. É uma coisa meio ridícula. Tem o Lucifer Martelo, o autor pediu para traduzir uma palavra do jeito que ele queria, porque era o jeito que ele pensava. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Tá bom, ele pediu para eu começar explicando a parte mais específica de aprovação, que normalmente é comigo, né? Como eu sempre digo, aprovações e detalhes variam muito de mangá para mangá. Cada mangá tem um jeito diferente. Depende da editora, depende do autor e etc e tal. Em geral, a gente não tem contato direto com os autores. O que acontece é que, com a internet hoje, um ou outro autor que usa mais a internet acaba se tornando mais acessível. E com isso, os nossos tradutores conseguem acessá-los e às vezes tirar dúvidas com eles. Foi o caso do Lucifer, tá? No caso de aprovações mais específicas, de capa mesmo, etc e tal, sempre é com as editoras, só que, dependendo do caso, tem que passar pelo autor. E o Hakusho é um caso que, em geral, passa pelo autor também. Só que você nunca sabe exatamente quem que aprovou o quê. Se foi a editora que aprovou, se foi ele que mandou tirar ou não. O que a gente sabe só é que passa por ele. E, infelizmente, acontece isso que você falou. De vez em quando, há uma certa aleatoriedade nas aprovações. Não só em Yu e outros casos. Vou dar um outro exemplo para vocês. Green Blood, a gente não ia fazer capa espelhada. A gente fez uma versão usando a primeira capa do Green Blood e a segunda capa que tinha uns desenhos bonitos que dava para fazer. E quando a gente mandou, a resposta foi: ah, não dá, porque a gente já explicou para esse autor que normalmente as capas do Brasil são espelhadas, então ele já tinha aceitado isso, então vocês, por favor, mandem uma capa espelhada pra gente, que esse mangá tem que ser publicado assim. Mas é difícil, não dá pra gente julgar, porque na verdade é uma cultura diferente. Os caras têm já uma coisa na cabeça deles que assim, o certo já tá, esse é o certo, então vai ser isso que vai ter que ser. Então, a gente nunca discute, a menos que seja alguma coisa muito louca, que a gente possa dizer, olha, a gente tem um formato assim, será que... mas se não, tira os personagens de fundo e deixa tudo branco, no caso do Yu Hakusho. A gente não tem o que falar. E pode se preparar, porque a gente já aprovou algumas outras capas pra frente e vai vir mais uma capa bem diferente de Yu aí, que os caras mandaram também fazer uma coisa meio bizarra. Não adianta vocês culparem a gente que de verdade a gente faz o projeto, mas os caras dão umas modificadas, né? Então assim, é cultural deles, sabe? Eles se preocupam com o produto, mas ao mesmo tempo eles têm um caderno de regras que eles têm que seguir, só que de vez em quando muda a pessoa que é responsável pela aprovação, e aí ela
às vezes ela fica mais rígida ou não na hora de aprovar alguma coisa, coisas que antes podiam, passam a não poder, né? Eu já contei essa história aqui algumas vezes de quando eu publicava Dragon Ball lá atrás, a gente tinha uma regra que eles mandavam pra gente que a gente não podia publicar um vilão sozinho na capa. A gente tinha tentado e eles não deixavam. E aí a gente sempre tinha que tirar, a gente tirava as capas de um livro que a gente tinha de ilustrações do Toriyama, a gente nem tinha capa pra fazer, não tinha cromo, nada. Eles mandaram um livro de ilustração e falou, ó, tira as capas dessas ilustrações aí. E aí a gente montava. E aí depois de, sei lá, 2 anos publicando, eu mando uma capa na fase Cell já, que é o Goku e o Cell na capa, assim, um voltando raio no outro. E aí a mulher me responde dizendo que eu não podia usar personagens de páginas diferentes do livro. Essa regra era nova pra mim, eu não conhecia essa regra, né? E aí eu chamo meu chefe de arte e falo, vamos fazer um teste. Tira o Goku da capa, deixa só o Cell, vamos ver o que acontece. E eles aprovaram. Então, as coisas mudam rapidamente, né? Ao mesmo tempo que apareceu uma regra nova que não podia botar personagens de páginas diferentes, a pessoa era uma pessoa nova que deixou eu colocar o vilão sozinho na capa. Então tem isso também, né? O que você pode ou não fazer, você sabe mais ou menos, mas vai mudando de acordo com a editora, com quem está falando com você, com quem é o responsável. Então... Boa tarde, meu nome é Ana, estou representando o blog Cabo. E é uma pergunta sobre, agora com o fim do Super 11, vocês vão dar continuidade aos mangás voltados ao público infantil? E se sim, vai ser continuar com esse formato? Essa resposta é talvez. Na verdade, a gente está terminando, né, o Super 11, a gente vai precisar primeiro fazer uma avaliação do trabalho inteiro, de como foi, né? A gente gostou muito do formato, mas a gente ainda não sabe, o que vai vir por aí, se a gente vai lançar outras coisas nesse formato ou não. Agora vai ser uma hora de avaliar mesmo o formato. Como a gente está com muita coisa ao mesmo tempo, a gente está indo com muita calma para cada projeto diferente que a gente tem. Não está descartado a gente de repente lançar alguma outra coisa nesse formato, mas isso eu não tenho como te afirmar, com certeza. Vão dar continuidade aos mangás voltados ao público infantil, como o Super 11? Não, é o mesmo, o caso é o mesmo, é o formato e também os mangás mais infantis. A gente não sabe ainda. Só para complementar, esse formato do Super 11, apesar dele ser muito próximo da cultura brasileira, do gibi, Maurício de Souza, para o japonês ele é muito estranho. Então, foi muito, muito difícil. A gente vinha com esse projeto, eu levei de 3 a 4 anos para conseguir convencer. A Shogakukan foi a única editora que parou para olhar atentamente, todas as outras. A Shueisha chegou ao nível de falar assim, eu não quero mais ouvir falar disso. Assim, não adianta falar disso, então assim, não traga isso para reunião. A Kodansha eu via educadamente, mas tipo, Choto... só ouvi educadamente. E a Shogakukan foi super ousada. A Shogakukan é uma editora bem ousada, que eu gosto muito de trabalhar com ela. Gosto de todos, mas assim, cada uma tem uma particularidade. Mas a Shogakukan foi bem ousada de topar isso. Então, um dos problemas é a aprovação de capa, porque um mangá vira 4. E aí você não tem capa, você não tem imagem colorida, sendo quinzenal, é um processo muito, muito trabalhoso. Não só pra gente, pra Shogakukan, pro autor. E aí eles falam assim, não, lança no formato normal, que é melhor. Porque é exatamente isso. Foi uma das coisas que a gente enfrentou com o Super 11, né? A gente teve que mandar um plano todo, pra eles falarem, legal, esse plano é legal, mas como que vocês vão fazer as capas? A gente gostaria de usar essa imagem de abertura de capítulo e colorir se vocês deixarem. Ah, tá bom. Então, tudo foi sendo conversado e aprovado, tanto que a gente acabou colorizando muitas das capas aqui no Brasil. Mas nem sempre eles aceitam, porque eles têm que ter o trabalho também, não é só a gente, né? Se o trabalho fosse só nosso, mas eles têm que aprovar, eles têm que ver qual que é a imagem, e às vezes eles não querem ter esse trabalho, né? Obrigada. Nada. Oi, eu sou a Isa. Eu queria saber por que os nomes de imagem foram alterados. Sabia que os traidores estão parados comigo. Vamos parar. Eu vou começar só com a parte genérica da coisa e depois eu vou deixar as pessoas responsáveis por isso aqui também. A JBC, como eu sempre digo, faz os nossos mangás para todos
todas as pessoas que leem os mangás, certo? Então a gente adapta os nossos mangás da melhor maneira possível para que todo mundo entenda. Isso é uma coisa. Muitos dos nomes em mangás em geral têm que ser traduzidos, podem ser adaptados, e a gente, quando possível, faz isso. O que aconteceu em Mag. Só que ao mesmo tempo, a gente também em Mag tenta deixar os nomes o mais próximo possível do que a autora gostaria que eles fossem. Diferentemente do que as pessoas leem na internet e tentam... a gente já viu, infelizmente não deve ser o seu caso, mas viu gente usando o Google Tradutor para justificar algumas coisas, né? Ou tem gente que vê o scan, ou até mesmo usa o anime, né? Não, mas no anime... Mas claro, o anime foi feito para o Japão, então eles vão falar em japonês no anime, né? E a legenda nem sempre é a melhor. Se você não sabe mesmo japonês e lê o kanji e sabe o que quer dizer, é o único jeito de você saber com certeza qual que é o nome original, né? O único jeito de você ler um mangá de forma o mais original possível é ler em japonês. Toda tradução vai ter uma adaptação. Eu já falei até em outros eventos aqui, tem uma frase italiana famosa que todo tradutor é um traidor. Porque é impossível você traduzir literalmente tudo certinho como queria. Especificamente em Mag a gente tem algumas particularidades, né? Eu tinha acabado de falar com a Rei agora que não ia ter nenhuma pergunta sobre Mag. Porque, nossa, graças a Deus, aí eu vou poder ir embora sem precisar falar porra nenhuma. Aê, parabéns! O Thiago é meio tímido, entendeu? Mas nos prevenimos a essa... Eles vieram preparados. Porque... Então... Tá, tem que ser rápido. Rápido. Então deixa eu só... a primeira parte, deixa eu só citar o texto da autora, que está no Mag 2, que é o finalzinho. Depois disso, discutimos o tema por cerca de 1 ano e decidimos transferir o palco da história de Roma para o Oriente Médio. Quando falamos em Oriente Médio, sim, 1001 Noites. Pesquisando as 1001 Noites, percebi que apesar da mesma ter uma ambientação fantasiosa, muito de suas histórias têm valores semelhantes aos valores da atualidade. Achei que seria interessante usar isso como grande panorama de fundo. Tá bom, então primeiro ponto. A autora diz que é baseado em 1001 Noites. Tá? Então, com isso, eu acho que já dá para superar a questão do Aladdin e do Alibaba. Eu acho que e do Simba. Se a autora diz que o panorama de fundo é o 1001 Noites, nós achamos, a editora como um todo achamos, que seria melhor usar as nomenclaturas do 1001 Noites conhecidas aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente poderia ter usado Aladdin com 2 Ds, ou Alibaba junto, sem o acento, ou Aladdin ou Alibaba? Poderíamos, mas por que não usamos? Porque a autora diz assim: além disso, existe um motivo para eu ter usado nomes como Aladdin e Alibaba, personagens famosos, como o nome dos protagonistas. Foi porque achei que, com uma referência difundida, os leitores teriam uma maior afinidade e facilidade na hora da leitura. Então, para o leitor japonês, vou escolher um nome que todo mundo conhece, Aladdin e Alibaba. Então, nós, brasileiros, vamos escolher também um nome que todo mundo conhece, Aladdin e Alibaba. E o Simba, né? Tá, então a gente passa esse primeiro... Essa é a nossa breve justificativa aí do Aladdin e Alibaba. Daí a mais recente polêmica, para cortar o meio, né, é a questão do Lian Bailong, né, o Império Huang, que em japonês é o Império Kou, e seus personagens são Ren Hakuryu, quem nunca ouviu falar, né? Nós não modificamos, eu não gosto de usar essa palavra, que a sua pergunta é porque nós mudamos o nome, nós não mudamos nenhum nome, né? Nós mantivemos como os japoneses gostariam de falar. E a Liam Laiha, que deveria ser Yamuraika, como é na escrita japonesa. A questão dos chineses, aí voltando aqui ao texto
da própria autora, ela diz: Magi não vai ser um mangá que vai discutir com precisão a história de Mil e Uma Noites, mas quero que seja um mangá divertido e que expanda o lado da aventura aproveitando a base fantasiosa que mistura magia com mitologia. E mais, espero que o palco da história ultrapasse as fronteiras do Oriente Médio, chegando à China, Índia, Europa, África e quem sabe até o Japão. Tá. As referências... Então a autora diz, ó, eu vou botar na minha obra referências a países que existem de verdade. Eu acho que a questão do Império Kou, como é no japonês, o Império Huang, é uma clara referência ao antigo Império Chinês. O que tem que ficar muito claro é que não é que eles são chineses, não é isso que estamos falando. Eles não são chineses. Só que, da mesma forma, eles não são japoneses. Então a gente não pode chamar um povo que não faz... Porque aí, lá mais pra frente, quando aparecer um personagem japonês, o leitor brasileiro que tem uma certa... um leitor mais perspicaz, que sabe diferenciar entre algo que está escrito, entre alguma coisa que é de pronúncia japonesa e algo que é de pronúncia chinesa, poder diferenciar, não, então este personagem, ele é daquele país que tem origem, que foi baseado, faz referência à China, enquanto que o outro faz referência ao Japão. Nós não mantivemos o Ren Hakuryu, Den Hakue, Den Kogyoku e mudamos para a leitura. É uma leitura chinesa. Os japoneses, quando eles estão falando desses três nomes que eu falei, eles estão querendo dizer, por uma questão de fonética, né? Eles estão querendo dizer na cabeça deles, porque é como nós adaptamos os nomes da Bíblia para o português, né? Então na cabeça deles, eles estão falando Lian Bailong, Lian Baiying e Lian Hongyu. Eles estão falando isso. Só que na hora de colocar no papel, na hora de eles falarem entre eles, eles acabam mudando, adaptando a forma japonesa de se falar, né? Então, não foi uma modificação. No Japão já tem uma tradição de tudo que é da China, eles adaptam pelo chinês, pelo mandarim ser a língua mãe da japonesa, eles já adaptam aquilo ao Japão, né? À língua japonesa. Então, por mais que nos guidebooks da vida tenha aparecido como é grafado, humanizado, né? R-E-N-H-A, eu acho que aquilo é para os japoneses. É um guidebook japonês. Né? É um guidebook japonês. Aquilo é uma referência para o leitor japonês. Dublagem de anime é a mesma coisa. O que o Cassius disse no começo. Aquele material foi elaborado para o japonês. Nós queremos difundir esta obra, que é muito legal, para o público brasileiro. Eu acho que mantendo a leitura japonesa dos nomes, ficaria um tanto... você não pegaria a nuance que a autora quis dar. A nuance da autora dizer, isso daqui, a base é o antigo Império Chinês. A pessoa poderia se confundir achando que é o Império do Japão. Por quê? Porque o nome está em japonês. Ayame Laika, só para finalizar então, Ayame Laika é uma personagem de verdade que existe não Mil e Uma Noites, e é daquela forma que se escreve Y-A-M-L-I-K-A-H. Kamudo, Yamlaiha. Yamlaiha, se você chamar o japonês para vir falar, ele vai falar Yamuraiha, porque ele não consegue falar o L. Então, nós não mantivemos o tal do katakana, né, o Y-A-M-U-H-A-I-A, Yamuraiha, porque é Yamlaiha, é uma personagem que aparece no Mil e Uma Noites. Tá? E eu acho que é importante fazer uma meia-culpa. A gente mudou um nome, a gente mudou o Gigi. Esse a gente mudou de verdade, mas tem uma explicação, é óbvio, né? Ela tem um apelido, ela é morgiana e o Aladdin chama ela de Mor-san. A gente não usa san nos nossos mangás, né? Shan, etc. Mor ia ficar sonoramente bem estranho, o tempo inteiro ele chama ela de Mor. E como o nome dela é Morgiana, a gente achou que Gigi era um apelido bonitinho em português. Faz sentido ele pequenininho chamar ela de Gigi. Esse sim foi um nome que a gente modificou por causa da sonoridade do nome, né? E uma outra coisa que acho que é importante
a gente não é o dono da verdade, a gente também não está querendo dizer, olha, a gente está certo e vocês estão errados. A gente está tentando sempre... O Ed quer que acabe, mas isso é um assunto importante, Ed, mais 2 minutinhos. A gente sempre tenta explicar por que a gente fez a coisa. E também, acho que as pessoas às vezes não entendem que tradução e adaptação são escolhas que a gente faz, né? Eu acho que a gente nem estaria errado se a gente tivesse optado por mudar todos os nomes e botar João, José, Maria. Seria horrível, seria. Mas a gente não está exatamente errado. A gente estava escolhendo um tipo de adaptação para o público brasileiro. Não é o que a gente está fazendo. E aí eu acho só engraçado porque uma das últimas coisas que o pessoal reclamou, que é a imagem incorporação, na verdade não é um nome inventado. A palavra original era massô, que é vestir magia. Vestir né? magia, isso mesmo. Literalmente é vestir magia. Uma palavra que não existe no japonês, só existe na obra Mag, é um neologismo. É um neologismo. E vestir magia ou incorporar magia, a gente resolveu criar um neologismo em português. Magia e incorporação, incorporar magia. E aí, quando a gente explica isso, aí a pessoa fala, não, mas magia e incorporação é muito bobo. Bom, mas aí... Não, tudo bem, você pode achar bobo, não estou tirando o mérito, só que isso é a sua opinião. Não quer dizer que está errado ou certo, entendeu? Não, mas é verdade, cada um pode ter a opinião que quiser, não tem problema. A gente, é o que eu falei, a gente não é dono da verdade. Eu acho que só as pessoas têm que ter em mente que, ok, você pode ter a sua opinião, mas não quer dizer que você está certo e a gente está errado. É a sua opinião e a nossa opinião, né? A gente te explica por que a gente tomou essa decisão, aonde a gente chegou, o que a gente estudou para chegar nesse nome. E a gente realmente, como a gente tenta sempre cada vez mais mostrar para vocês, a gente tem várias discussões lá na JBC de como vai ficar o nome, como não vai ficar. Não sei nem se estavam todos aqui no Yu Hakusho Show, até falei que teve gente lá que falou, se ficar esse nome, você tira meu nome do expediente. Teve essa discussão aí, eu não vou falar quem foi, mas foi alguém que estava aqui, não sei. Então, né, foi uma resposta longa, espero que você tenha entendido. Divulguem aos seus amiguinhos. Divulguem, pessoal. Um assunto tão denso, né? Que vale um Henshin Online isso daí. Só essa explicação que você fez. Pois não, é importante, né? A gente gosta muito de ter esse tipo de evento com vocês e nosso canal Henshin Online, e a gente conversa sempre com a maioria de vocês na internet, no Facebook, no Twitter, porque acho que é importante, é super importante explicar esse tipo de coisa, porque senão se propagam verdades, né? Na internet que nem sempre são verdade, né? Uma pessoa fala e vira verdade e nem sempre né? E aí, vamos fazer as honras, finalizar o evento. A gente tem ainda 5 minutos, né? A gente tem muita coisa ainda pra falar. Ah, é mesmo? Como assim? É verdade. Então tá bom. Então, agradecer. Não, porque a gente vai falar muita coisa, a gente vai finalizar o evento. Agradece e aí a gente tem alguma coisa ainda, né? Tem? O que você vai falar? Eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Foi mais um Henshin. Foi um Henshin mais muito especial esse. Por vir, Ghost in the Shell. É um dos títulos que era sonho para todos aqui da editora. Em nome da Conexão, marketing, da empresa inteira, muito obrigado, porque a gente traz isso também para vocês. Eu queria agradecer. Espera um pouquinho só que vai valer a pena. Eu garanto. O agradecimento vai valer a pena. Eu queria agradecer e dizer que tudo que a gente faz aqui é para vocês, leitores. Queria agradecer também a presença de todo mundo. Para mim é muito especial voltar
nos 15 anos da Henshin, 20 anos da JBC, retornando uma casa que eu sempre me sinto muito à vontade, estou muito contente de trabalhar com esse pessoal. Primeira vez trabalhando com o Cassius, a gente agora vai brincar de Super Gêmeos, ativar. Exatamente. Faz movimento. E eu acho que vai ser bem bacana, vocês vão ver. Peraí, eu viro água e gelo e você é a mulher? Quem é a menina? Formas de um balde de água. Já era. Vira um passarinho, alguma coisa. Eu vou deixar passar essa, o cara tá voltando. Tá voltando, né? Dá uma... O holofote tem que ser pra ele. Gente, brigadão. Tenho certeza que a partir do dia 1º de abril, muitas novidades, vocês vão curtir. Vai ser bem legal essa nova fase. Cassius, O legal é que... Você falando, vai... Antes de você falar... Quem não pegou o marca-página, ele vai estar disponível aqui, então não esqueçam de pegar. Galerinha de imprensa, procure a Dani, tem um negócio pra vocês também. E agora... não é uma novidade. O que eu ia falar é que agora, porque com o Marcelo entrando de volta no JBC, tava rolando um papo aí da gente fazer um futebol aí, encontro entre editoras, a gente ganhou corpo no time, né, Marcelo? Pô, é verdade. Não sei se ainda joga bola, faz anos, acho que você não, né? Você tá meio acima do peso e tal. Eu tô ajudando, pelo menos em pensamento, Corinthians fazer o 100º gol do Rogério. Não, Rogério. Boa. Tá perto, 100 gols, né? Acho que ele aposenta antes. Aposenta? Acho que sim, pra evitar, né? O próximo... Vocês vão ter que ganhar da gente, então vamos jogar todo pra frente, só vai dar contra-ataque, vai ser 6-0. Pois é, a gente já chega classificado, né? Vamos ver. Tomara. Pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todos, acho que já é a 5ª vez que eu estou agradecendo. Não consigo expressar o quanto de felicidade eu tô de ver esse auditório tão cheio. A gente sabia que a gente tem vários eventos já todo ano, mas de verdade a gente não esperava que ia vir tanta gente. O Ed me falou que parece que tem mais de 300 pessoas aqui dentro, né? Então a gente realmente não esperava tantos de vocês aqui, então a gente agradece muito mesmo, né? A gente faz tudo o que a gente faz de verdade para vocês. Claro que a gente faz pra gente, porque a gente gosta muito disso também. Todos nós somos fãs, como eu sempre digo para vocês, né? A gente adora o que a gente trabalha, a gente adora fazer também eventos e etc e tal. Selfies também. Tira selfies, todo mundo gosta, né? Aliás, a gente podia até tirar uma selfie assim com o público para trás, né? Vamos tirar uma selfie com a galera? Será que vai caber todo mundo ou não? Acho que não, né? Vamos tirar uma. Vamos fazer uma selfie falsa. A gente fica todo mundo aqui e eles tiram a foto de lá pra gente. Que tal? Mas 5 braços, mas em 5 braços. Depois eu dou bem baixa todos. Baixa pra não aparecer atrás.